Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A primeira grande surpresa que começa a circular nos bastidores do futebol nordestino envolve o nome de Léo Pelé, zagueiro que até recentemente vinha defendendo o Atlético Paranaense e que, segundo informações ainda não totalmente confirmadas, estaria prestes a se transferir para o Santa Cruz. A movimentação é considerada um verdadeiro bombardeio de especulações dentro do Arruda, e fãs, comentaristas e analistas não param de tentar decifrar os motivos que teriam levado um jogador com experiência em clubes de série a aceitar um projeto que, à primeira vista, parecia distante de seu currículo. Existe uma atmosfera de mistério envolvendo a negociação, e enquanto algumas fontes internas afirmam que tudo estaria praticamente certo, outras sugerem que o zagueiro estaria apenas avaliando propostas e estudando alternativas que incluiriam a permanência em grandes centros. O que chama atenção é o contraste entre a trajetória de Léo Pelé, conhecido por sua disciplina tática e forte presença na defesa, e a escolha de um clube que vem reconstruindo sua identidade nos últimos anos. A reação da torcida tem sido uma mistura de surpresa, curiosidade e expectativa, com muitos se perguntando se esse é um movimento de longo prazo ou apenas um experimento de mercado, algo que poderia redefinir a forma como atletas veteranos enxergam oportunidades fora dos grandes centros tradicionais do futebol brasileiro. O que torna essa suposta contratação ainda mais intrigante são as motivações pessoais que cercariam a decisão do jogador. Diferente de rumores comuns que envolvem apenas questões financeiras, fontes extraoficiais sugerem que Léo Pelé estaria buscando algo que vai além do campo, talvez relacionado à proximidade com familiares, à vontade de participar de um projeto com protagonismo garantido ou até mesmo a uma reconexão com a própria trajetória pessoal e profissional. Não é novidade no mundo do futebol que atletas priorizem experiências que ofereçam mais do que visibilidade. E Léo Pelé poderia estar traçando um caminho estratégico para consolidar sua carreira de maneira diferente, talvez com foco em liderança, influência no vestiário e contribuição para a formação de jovens talentos. Dentro desse contexto, o Santa Cruz surge como um destino curioso, já que o clube possui tradição, mas enfrenta desafios que exigem maturidade e experiência para serem superados. A especulação ganha força ao se considerar que o jogador poderia se tornar peça-chave em um elenco que precisa de estabilidade defensiva e presença firme na organização tática, algo que ele já demonstrou ao longo de sua carreira em clubes de alta performance, consolidando sua reputação de atleta confiável e de mentalidade profissional admirável. Além disso, o impacto midiático de um jogador como Léo Pelé chegando ao Arruda não pode ser subestimado. A semelhança física com Pelé, que lhe rendeu o apelido de forma icônica, garante um apelo popular imediato, algo que a diretoria do Santa Cruz certamente teria em mente ao considerar a negociação. A especulação sugere que a contratação poderia funcionar não apenas como reforço técnico, mas também como um movimento estratégico para aumentar a visibilidade do clube, gerar engajamento nas redes sociais e atrair patrocínios. Torcedores mais atentos já começaram a criar cenários imaginários sobre como a presença de Léo Pelé mudaria a dinâmica da equipe, a postura defensiva e até mesmo o modo como os adversários passariam a encarar o Santa Cruz dentro do campo. Esse efeito de choque de atenção é típico quando jogadores com reconhecimento nacional decidem se transferir para clubes regionais, mas o que torna tudo mais fascinante é a percepção de que Léo Pelé não estaria apenas cumprindo tabela, mas poderia de fato assumir um papel protagonista em um projeto que busca revitalizar o time e reconectar a torcida à sua história e tradição. No meio de toda essa especulação, não se pode ignorar o papel das negociações indiretas e do mercado de agentes, que sempre acrescenta camadas de complexidade às transferências. Fontes próximas à negociação indicam que diferentes clubes teriam sondado o zagueiro, inclusive times que disputam a Série A e possuem orçamentos mais robustos. A escolha do Santa Cruz, portanto, geraria ainda mais perguntas sobre o que teria motivado o atleta a tomar essa decisão aparentemente inesperada. Seria uma questão de confiança no projeto esportivo, de vínculo afetivo com a região, ou talvez uma visão de longo prazo que envolvesse a construção de legado dentro de um clube que tem história, mas necessita de reconstrução? O cenário sugere que nem tudo está relacionado ao dinheiro,
e que Léo Pelé poderia estar fazendo uma aposta ousada em sua carreira, algo que poucos jogadores com seu perfil teriam coragem de assumir. O mistério se intensifica ao observar como a imprensa especializada começa a levantar hipóteses sobre o impacto dessa escolha, analisando desde fatores emocionais até estratégicos, o que torna a narrativa ainda mais envolvente para fãs e comentaristas. Enquanto os rumores se espalham, o próprio ambiente do Santa Cruz começa a se agitar. Jogadores mais antigos e membros da comissão técnica já teriam sido consultados informalmente sobre a possível chegada de Léo Pelé, e alguns relatos indicam uma reação positiva dentro do elenco, com expectativa de que o novo reforço traga experiência, liderança e segurança defensiva. A especulação não deixa de apontar, porém, que essa experiência pode representar também um desafio de adaptação, já que a mudança de ritmo e de estilo entre clubes de elite e clubes em reconstrução pode ser intensa. Ainda assim, há quem veja nessa transferência uma oportunidade de ouro, tanto para o jogador quanto para o clube, criando uma narrativa que poderia render frutos dentro e fora das quatro linhas. O que torna tudo mais intrigante é a sensação de que estamos diante de um movimento que vai muito além de uma simples contratação, podendo marcar o início de uma nova fase para o Santa Cruz, redefinindo expectativas, estratégias e, acima de tudo, a forma como o time será visto no cenário nacional e regional. Outro ponto que alimenta o rumor é o timing da notícia, que surge em um momento de especulações no mercado nordestino, em que clubes estão buscando não apenas reforços, mas também narrativas capazes de reconectar suas torcidas à história e identidade de cada time. Léo Pelé, com sua trajetória de clube grande, conhecimento de alto nível técnico e reputação consolidada, poderia ser visto como a peça central de uma estratégia que mistura desempenho esportivo com marketing e engajamento popular. A especulação indica que a diretoria do Santa Cruz teria se movimentado silenciosamente para garantir a contratação antes que outros interessados aparecessem, o que só aumenta o clima de suspense em torno da decisão do jogador. Torcedores já imaginam cenas de integração com jovens talentos, liderança no vestiário e impacto positivo dentro de campo, enquanto a imprensa e analistas teorizam sobre como essa escolha aparentemente inesperada pode se transformar em uma jogada de mestre, que mistura ousadia, planejamento e, é claro, uma pitada de risco, característica tão comum no futebol. A narrativa envolvendo Léo Pelé e sua suposta escolha pelo Santa Cruz não se limita apenas a números, tabelas ou estatísticas. Ela gira em torno de decisões estratégicas, da construção de legado e da percepção de valor que cada parte envolvida atribui a esse movimento. Jogadores experientes frequentemente avaliam oportunidades de maneira muito mais ampla do que aparenta, considerando fatores que vão desde projetos esportivos até a possibilidade de influenciar jovens atletas, reforçar a cultura do clube e se tornar referência dentro e fora do campo. No caso de Léo Pelé, a especulação aponta para um cenário em que o jogador poderia, ao mesmo tempo, buscar protagonismo, estabilidade e conexão emocional com um projeto que promete desafios e recompensas. Enquanto torcedores, jornalistas e analistas continuam a dissecar cada detalhe dessa negociação, o fato é que o Arruda vive um momento de expectativa, curiosidade e suspense, com a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, e que a decisão de Léo Pelé pode mudar o rumo de um clube que tem história e ambições, mas que precisa de certezas e de líderes para atingir novos patamares. O que deixa toda essa especulação ainda mais eletrizante é o impacto potencial que a chegada de Léo Pelé poderia causar dentro do Santa Cruz, tanto em termos técnicos quanto psicológicos. Fontes não confirmadas sugerem que a diretoria enxergaria no zagueiro não apenas um reforço defensivo, mas um verdadeiro catalisador para transformar o elenco em uma equipe mais madura e coesa, capaz de enfrentar desafios de maneira organizada e eficiente. A possibilidade de um jogador com experiência de alto nível assumindo liderança dentro do vestiário é um elemento que alimenta o imaginário da torcida, criando expectativas de mudanças profundas na postura coletiva. Além disso, rumores indicam que Léo Pelé estaria interessado em participar de decisões táticas e até mesmo na orientação de atletas mais jovens, algo que muitos clubes de elite priorizam, mas nem sempre conseguem executar em times que buscam reconstrução. Esse tipo de influência poderia gerar uma dinâmica única dentro do Santa Cruz, elevando o padrão de treino, profissionalismo e disciplina, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão por resultados consistentes. A especulação deixa no ar a ideia de que sua presença poderia ser mais decisiva fora de campo do que se imagina, moldando a cultura do clube de maneira tão marcante quanto sua atuação defensiva.
Outro ponto que circula nos bastidores é a forma como o mercado e os rivais estão reagindo à possibilidade de Léo Pelé no Arruda. Fontes indicam que clubes de outras regiões, que acompanhavam de perto a trajetória do zagueiro, estariam surpresos e até intrigados com a decisão, questionando se fatores pessoais ou estratégicos pesaram mais do que oportunidades financeiras ou visibilidade em clubes da Série A. A especulação sugere que essa movimentação poderia criar uma nova tendência, em que atletas experientes passem a priorizar projetos desafiadores, mas de impacto real, em vez de simplesmente buscar contratos milionários. Para o Santa Cruz, isso representaria um ganho estratégico duplo. Não só reforçaria a defesa, mas também enviaria uma mensagem clara ao mercado e aos torcedores de que o clube está disposto a atrair nomes de peso por motivos que transcendem o óbvio, apostando em projetos consistentes e na consolidação de uma identidade sólida. A narrativa em torno dessa possível transferência, portanto, ganha contornos de ousadia e inovação, alimentando debates, teorias e até mesmo expectativas de reviravolta na forma como clubes do Nordeste lidam com contratações de impacto. No que diz respeito à torcida, os rumores sobre Léo Pelé chegam carregados de emoção e imaginação. Nas redes sociais, já é possível encontrar discussões sobre o estilo de jogo que ele traria, como organizaria a linha defensiva, e até mesmo teorias sobre a influência que poderia ter sobre jovens talentos do clube. A especulação indica que muitos torcedores veem a chegada do zagueiro como uma oportunidade de revitalizar o espírito do Arruda, algo que vai muito além do desempenho em campo, envolvendo também identidade, pertencimento e conexão emocional. Comentários não oficiais ainda sugerem que a simples ideia de ter Léo Pelé entre os titulares poderia elevar o moral da equipe, inspirar melhores atuações e até influenciar a forma como adversários percebem o Santa Cruz, adicionando uma camada estratégica e psicológica à especulação. Em um ambiente de reconstrução e ambição, a presença de um jogador com seu histórico seria percebida como um símbolo de seriedade e compromisso, algo que reforça a narrativa de que sua escolha não se trata apenas de futebol, mas de participar ativamente de um projeto maior, que poderia redefinir a trajetória do clube nos próximos anos e gerar expectativas inéditas para a torcida. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ainda dentro do universo de possibilidades, a questão financeira e contratual também alimenta rumores. Algumas fontes especulam que a negociação envolveria cláusulas atípicas para um jogador de seu porte, talvez priorizando metas de performance, participação em projetos sociais ou programas de desenvolvimento de jovens atletas, algo que se encaixaria perfeitamente na ideia de legado que circula nos bastidores. A especulação sugere que Léo Pelé poderia estar negociando com a intenção de criar um impacto duradouro, que vá além de temporadas isoladas e resultados imediatos. O mercado de transferências, muitas vezes impessoal e dominado por cifras, aqui é apresentado como um cenário em que decisões estratégicas, valores pessoais e visão de futuro podem se sobrepor, transformando a chegada do zagueiro em uma ação que mistura ousadia, inteligência e planejamento de carreira. Caso esses rumores se confirmem, a decisão seria vista como um movimento sofisticado, capaz de inspirar outros atletas a reconsiderar suas trajetórias, buscar desafios mais consistentes e se engajar em projetos que ofereçam significado além da simples exposição ou retorno financeiro, algo que ressoa diretamente com o clima de reconstrução e ambição do Santa Cruz. No aspecto técnico, a especulação sobre Léo Pelé no Santa Cruz também envolve análises de estilo de jogo, adaptação e sinergia com os companheiros de elenco. Fontes extraoficiais indicam que seu perfil defensivo poderia se alinhar perfeitamente com a necessidade do clube de ter uma defesa sólida, capaz de segurar partidas intensas e organizar o time a partir da retaguarda. O rumor aponta que a experiência acumulada em clubes de alto nível permitiria ao zagueiro antecipar jogadas, corrigir posicionamentos e influenciar a tomada de decisão em momentos cruciais, algo que poderia se traduzir em estabilidade para toda a equipe. Além disso, a narrativa sugere que Léo Pelé poderia assumir funções que vão além da marcação, como iniciar construções de jogadas, orientar jovens talentos e servir como referência tática para companheiros menos experientes. A especulação cria a imagem de um jogador que, mesmo em um clube em reconstrução, teria a capacidade de elevar o padrão coletivo, fortalecer a cultura de trabalho e tornar o Santa Cruz mais competitivo e confiável,
transformando a expectativa em potencial estratégico que vai muito além do simples reforço individual. Por fim, o que mantém o clima de rumor e especulação aceso é a possibilidade de que Léo Pelé não tenha escolhido Santa Cruz apenas por circunstâncias momentâneas, mas por uma leitura profunda do projeto, da torcida e das oportunidades de impacto. As fontes sugerem que sua decisão poderia ser motivada por um desejo de protagonismo, legado e conexão emocional, elementos que nem sempre estão presentes em clubes de maior expressão, mas que podem definir o sucesso de um projeto a médio e longo prazo. A especulação indica que, ao aceitar essa transferência, o zagueiro estaria apostando em sua capacidade de liderar, influenciar e transformar o ambiente, moldando não apenas o desempenho em campo, mas também a forma como o clube é percebido pela torcida, imprensa e rivais. Esse cenário mantém todos os envolvidos em suspense, misturando expectativa, curiosidade e fascínio, com a sensação de que, se os rumores se confirmarem, o Arruda poderá vivenciar um período de transformação, inspirado por um jogador que decidiu ousar, acreditar e apostar em um projeto que vai muito além do óbvio. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!